Cerveja feita em casa. Well, they're building a gallows outside my cell. I've got 25 minutes to go. And the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cerveja Feita em Casa. Sim, estamos de volta com ele, depois de mais de um mês aí sem gravar. Estamos aqui com uma cerveja caseira, finalmente, aê, muito bom, do Joaquim e da Olivia, que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Oi gente, tudo bom? Olá pessoal, tudo bom? Além disso, temos aqui também o Luquita, o Lucas Zurvelli, Luquita da cerveja, nosso sommelier de plantão. E aí, Luquita? E aí, beleza? Tranquilo. Além de mim, Rodrigo, conhecido como Ronco. E então vamos para o podcast. Ai, cerveja feita em casa! Puta que pariu, cerveja feita em casa. Brincadeira, bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. O tema de hoje é um tema bastante interessante. Nós vamos tratar, na verdade, dois assuntos para complementar, na verdade, um pouco, né? Para dar início à série de processos de fabricação de cerveja. Então nós vamos falar hoje do dia de braçagem, né, para a gente ter a introdução aí do tema, e vamos falar também da moagem, que tem algumas coisas bastante interessantes e acaba ficando um pouco em segundo plano aí para muita gente, mas que é um processo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Vale a pena prestar atenção nele. Então, para começar, vamos começar com o dia de braçagem. E eu queria saber de você, Joaquim, como é que você se prepara para um dia de braçagem? Como é que está seu espírito para um dia de braçagem? Bom, a preparação para um dia de braçagem, na verdade, começa umas 2 semanas antes da braçagem. Porque a gente tem que, primeiro de tudo, revisar a receita, ver se possui todos os insumos. Se não tiver os insumos, tem que correr atrás deles. Às vezes tem coisas que são muito específicas e são difíceis de achar. A última vez que eu fui fazer cerveja, eu tive que achar casca de arroz. Um negócio foi uma guerra, mas eu consegui. E além disso, tentar organizar um checklist para exatamente a brasagem. E é isso, basicamente. Sim. A gente sempre tem alguns problemas quando vai fazer cerveja, e a gente também começa umas 2 semanas antes, né? A receita, quando a gente vai fazer receitas que a gente já está mais habituado, a gente só acerta um ponto ou outro, né? Mas quando é receita nova, rapaz, dá uma confusão. E aí você chega lá na loja, aí você fala assim, eu quero um lúpulo Styrian Gold. Cara, Styrian Gold acabou. Aí você, puta bosta, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí tem que mudar a receita, tem que mudar a lupulagem, tem que mudar os tempos todos, fazer todos os cálculos de novo, para chegar no dia e dar tudo diferente do que você calculou, né? Realmente, essa parte é a expectativa e realidade, né? Você pega, monta a sua receita da forma que você acha que vai ficar excelente, seus parâmetros todos redondinhos, você chega na loja e a pessoa fala, não, o lúpulo não tem, mas eu tenho esse aqui outro. Você vai ver, o alface é diferente, o perfil é completamente diferente, você vai falar, meu Deus, a minha cerveja vai ficar outra coisa. Sim, nada do que eu tinha planejado. Ô, Olivia, você estava comentando um pouquinho antes da gente entrar na gravação. Sim. Que para vocês fazerem cerveja juntos é uma grande aventura. Conta um pouquinho pra gente aí. Não, então, a gente começou a fazer cerveja e, assim, cada um é de uma cidade. Na verdade, nasceu em uma cidade. O Mário, que é o menino que faz cerveja com a gente, ele é de Resende, apesar dele morar em Cruzeiro também. O Joaquim mora em Cruzeiro e eu sou do Rio. E, na verdade, eu moro em Niterói. Então, assim, toda vez que a gente vai fazer cerveja, eu saio daqui, vou pra Cruzeiro e aí no dia seguinte, a cerveja, quando a gente faz, é em Queluz. É uma cidade relativamente perto de Cruzeiro, acho que é 2 cidades de distância, mas mesmo assim, tem esse deslocamento todo de levar o material, os insumos, de eu chegar em Cruzeiro também, que normalmente eu vou numa sexta-noite, e aí a gente vai sábado, acorda cedo pra ir pro local que a gente faz, pra fabricar. Então, assim, é uma loucura, mas é uma loucura que a gente curte muito fazer. Então, assim, pra mim, um preparo também, uma coisa importante que a gente esqueceu de falar no preparo é uma boa noite de sono. Nada como uma boa noite de sono antes de fazer a cerveja, porque você vai passar o dia inteiro ralando, né?
Mas assim, no final do dia você tá morto, mas você fica feliz porque o resultado é sempre recompensador, né? Sim, sim. Eu diria não no fim do dia, mas no fim dos 30 dias, né? É, dos com 30 certeza. dias é melhor ainda. Isso com certeza. Provar e ver se tá certinho, já tá pronta, já fermentou e vamos lá. Sim, não, muito bom, muito bom. Uhum. E os equipamentos ficam em cruzeiro também? Então, na verdade, eu trago algumas coisas para minha casa quando preciso de algum tipo de manutenção, porque eu não sei vocês. Agora, comigo sempre alguma coisa estraga, sempre alguma coisa dá problema no meio. Então eu sempre tenho que levar alguma coisa para casa. Mas a maioria das coisas, as coisas maiores, assim, ficam no local que a gente faz cerveja. Tirando os insumos, né? Os insumos normalmente ficam em cruzeiro e, assim, a gente normalmente leva parte deles pra lá. Tirando, assim, o malte base e tal, essas coisas que a gente compra em uma quantidade maior, eles acabam ficando na fazenda. Mas o resto a gente deixa em cruzeiro mesmo, né? Lúpulo e levedura, principalmente. Você falou de fazer manutenção. Na nossa última abraçagem, o que deu problema foi o nosso chiller de placas. Que a gente comprou umas conexões para ele, né, para fazer a parte da mangueira e tal, e as conexões que a gente tinha antes estavam dando muito problema, então eu resolvi trocar, né, e qual não foi minha surpresa quando eu testei na loja lá a rosca da conexão no chiller que eles tinham lá e funcionou, e eu cheguei no local que a gente faz a cerveja lá, na casa do Yuri, né, e a rosca era diferente. Falei, beleza, né? Aí dá-lhe improvisar mais uma vez para conseguir resfriar a cerveja direito, né? Mas no fim deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Mas esses equipamentos, eles sempre dão algum tipo de problema, né? Não tem muito como fugir. Vocês utilizam algum equipamento que não seja tradicional, assim, que seja comum do pessoal usar? Olha, a única coisa que a gente utiliza, que é totalmente diferente, que eu nunca vi ninguém que utiliza, é no momento do resfriamento. Geralmente as pessoas ligam, quando é um chiller, por exemplo, de contrafluxo, que é o que a gente usa, as pessoas ligam a água na torneira para poder passar essa água e resfriar, ou sei lá, puxam de algum lugar com água gelada, alguma coisa desse tipo. Como a gente está numa área rural, a gente usa uma bomba sapo, que é muito forte, e ela puxa uma água que a gente deixa gelada previamente, e isso faz com que o resfriamento seja muito bom. Só que é uma coisa que a gente só consegue usar porque a gente está numa área rural que tem uma abundância absurda de água. Eu imagino. Caramba, uma bomba sapo, isso aí é novidade pra mim. Realmente. Normalmente o pessoal, os equipamentos que a gente já tá acostumado, né? As panelas, o chiller varia, né? Contrafluxo de placas, ou mesmo aquele tradicionalzão, né? De espiral. Os baldes para o fermentador depois, né, e tal. Então acaba não fugindo muito. Lá com a gente também não tem nada assim muito diferente. A gente até fez algumas intervenções na panela, mas nada que fuja muito do que o pessoal costuma fazer, não. O Magal, que esteve aqui da última vez, ele falou que tem um processo de filtração lá totalmente inovador, mas ele não quis abrir pra gente o esquema, né, Luquita? Ele tá guardando o segredo, não sei pra quê, mas tá guardando. Segredo industrial. Vai revolucionar o mercado ainda. Então. A gente já falou pra ele, olha, que sair a patente, entre em contato, né? Não, muito bom. E como é que vocês conseguem os insumos aí em cruzeiro? Tem loja de insumos por aí? Não, na verdade, toda vez que é para comprar insumo, tem que ir alguém, ou eu, ou a outra pessoa que mora aqui também, lá em São Paulo, para comprar nas lojas do ramo, e quando vai comprar coisa em maior quantidade, por exemplo, os maltes base, a gente compra pela internet daquela loja do sul que vende para todo mundo. Sei. Aqui a gente costuma fazer isso também, mas mesmo o malte base, como eu tô em São Paulo, fica mais fácil, né? Mesmo o malte base eu acabo comprando por aqui também. A gente comprava também bastante lá do pessoal de Campinas, que eles têm uma variedade legal de maltes, mas de lúpulo é meio limitado. Aqui a gente consegue mais variedade. E aí vocês levam isso tudo pro local em Queluz para fazer a cerveja depois, então? Exatamente. Muito bom. E como é que vocês se preparam pro inesperado? O carro quebrou no meio do caminho, ficou sem geladeira. Como é que vocês se preparam pra isso aí? A gente tem que se virar com o que tem, né? Uhum. Essa história de inesperado, por exemplo, teve uma vez que foi
eu e a Olivia fazer cerveja e a gente foi lá, ligou o fogareiro de alta pressão e ele simplesmente não funcionou. E a gente tem um lote de 50 litros. 50 litros não é pouca coisa. E a gente teve que fazer 50 litros num fogão industrial de baixa pressão. E Nossa. Na verdade, não foi exatamente que ele não funcionou, né? Não. Funcionou bem até demais. Eu não ia falar que ele quase me matou. Essa parte eu ia ocultar, tudo bem. Ele quase explodiu na minha cara. Nossa senhora. Nossa, aquele dia foi realmente o inesperado em todos os sentidos. Nossa, aquele dia, depois que a gente sobreviveu e conseguiu fazer aquela abraçagem, a gente ficou orgulhoso, vou te falar, porque... A cerveja ficou muito boa, inclusive. Porque tinha até o sangue dessa vez, né? Não, na verdade, o sangue tem sempre, porque se tem uma característica marcante de fazer cerveja pra mim é o seguinte, no mínimo 3 cortes na mão. Beleza, hein? Sempre. Eu iria gostar dessa parte. Nunca vi um dia que você não se machucou. Acho que teve um dia que você não se machucou que eu me machuquei por você. Foi. Acontece, sempre tem alguém que se corta. Lá sempre acontece alguma coisa diferente, né? Quando a gente vai fazer cerveja. Eu lembro de uma das vezes que a gente foi fazer cerveja e aí, na época, a gente ainda usava aquele chiller em espiral tradicional, né? E aí a gente fazia um processo um pouco diferente que o pessoal costuma fazer. A gente, ao invés de passar água dentro da espiral, com a espiral dentro da cerveja, a gente passava a cerveja dentro da espiral, com a espiral dentro da água com gelo. E aí precisava comprar gelo. Só que o gelo na cidade que a gente faz é muito caro. E aí o Fabrício falou que ia trazer de Piracicaba e tal, que ele tinha um esquema lá, que o cara vende gelo por tonelada e tal, enfim. É um esquema bem, bem legal pra gente. Só que ele chegou lá e a fábrica tinha fechado as portas, não ia mais abrir. E a gente, que legal, né? Por sorte, o mercadinho da cidade que a gente faz ainda estava aberto e deu pra gente comprar cerveja lá, mas realmente algumas vezes a gente fica muito perdido. Porque sem esse gelo aí, rapaz, a gente ia levar muito tempo pra gelar essa cerveja. Muito tempo. Isso lembra esse dia do inesperado que a gente tava contando da receita que a gente fez, como a gente falou que a gente teve que fazer no fogareirozinho que tinha lá no canto. Gente, demorou tanto pra cerveja atingir 100 graus, né, eu acho. E, nossa, ela demorou uma eternidade. A gente levou muito mais tempo do que a gente esperava pra fazer a cerveja. Além disso, começou a chover no meio. Ai, quase faltou luz. Foi uma delícia. Assim, graças a Deus a cerveja deu tudo certo e ela ficou maravilhosa. Ainda bem. A gente teve que transportar o fermentador do lugar que a gente tava, que era estrada de terra, até aqui na minha casa, com chuva, tempestade. Foi uma experiência única na vida mesmo. Não quero repetir isso nunca mais. E só por curiosidade, foi a receita que a gente experimentou aqui? Não, foi uma posterior. Foi uma outra receita? Isso, foi uma Session IPA que a gente fez há pouco tempo, até uma das últimas que a gente fez. Legal. Depois desse dia também a gente resolveu nomear a cerveja, porque aquela cerveja é tipo Chuck Norris, eu não sei como é que ela não deu errado. Aí a gente chamou a cerveja de Chuck Session IPA. Muito bom, muito bom. Foi basicamente isso. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Isso é a gente se preparando pro inesperado, né? E se preparar pro esperado. Muitas coisas acontecem e a gente sabe que vai acontecer, né? Vou dar um exemplo pra vocês, legal. Toda vez que a gente vai fazer cerveja lá na casa do Yuri, a gente tenta, por teimosia mesmo, usar a bomba de recirculação. Toda vez ela entope. Então a gente já sabe que isso vai acontecer, então a gente já se prepara, já monta um esquema para poder abrir ela no meio e conseguir tirar o malte que ficou lá preso e tudo mais. Tem alguma coisa que sempre acontece que vocês sabem que vai acontecer de qualquer jeito, assim, quando vocês vão fazer cerveja? Sujeira, muita sujeira. Eu sempre fico a cargo de lavar as coisas depois, então eu sei que eu vou ter que limpar muita coisa, varrer muito chão e me preparar para tomar muito banho de água gelada. No frio, com certeza, porque a gente acaba de noite na área rural já fica frio. Eu sou carioca, eu sinto frio com 18 graus. Calma lá, que depois dessa sua declaração, sendo você a única mulher de nós três, a gente vai ser acusado de machismo porque a gente põe você pra lavar. É mentira.
A sua Nada, eu função, que me ofereço pra a lavar. sua função são sempre as funções mais de cabra macho mesmo. É mexer a panela, esse tipo de coisa, porque alguém que gosta de fazer esse tipo de serviço é você. Não, eu gosto de lavar a garrafa com a furadeira, admito. Adoro. Canso o braço, mas eu não divido com ninguém essa tarefa, adoro. Essa daí o Fafá e o Yuri gravaram um vídeo uma vez e a gente acabou não publicando, mas eles falaram assim, porque toda vez a gente ia lavar a garrafa só na mão, né? Aí o Fabrício falou assim, pô, mas eu já vi tanta gente lavando isso com furadeira, cara, deve dar certo, não é possível. Aí o Yuri falou assim, não, claro que dá, é só cortar a pontinha aqui, né, que é curva, a gente adapta ela, encaixa ela na furadeira e manda bala, né? Puta, o dia que eles fizeram isso, eles ficaram tão felizes. De contar que foi uma alegria sem fim. E eles lavaram, numa pancada só, lavaram 90 garrafas, só pra gastar. Isso é uma maravilha a mesmo. gente lava umas 70 garrafas, assim, a média, normalmente, 70, 80 garrafas. E a primeira vez que a gente fez também, foi muito feliz. Foi muito legal. Pra gente, 90 é muito porque a nossa batelada costuma ter 20, não tem 50, não. Mas mesmo assim, nossa, é muita garrafa, muita garrafa. É. Fora estocar a garrafa em casa, né? Com ela vazia e você tem que guardar e tal. O espaço é bem complicado. Olha, eu já tomei posse de um cômodo aqui de casa, porque não tem como. Garrafa vazia, garrafa, as coisinhas pequenas e frágeis a gente tem, refratômetro, esse tipo de coisa. Eu tomei um cômodo de casa, porque não tem o que fazer. Acaba que acumula mesmo. Sim, realmente não tem o que fazer. No rótulo de vocês tem lá, né? Pra retornar a garrafa, eu vou dizer pra vocês que infelizmente a garrafa que tá comigo não vai voltar, tá? Porque eu coleciono garrafas, então ela vai ficar lá junto com a minha coleção. Nada, vai ser uma honra. Tira uma foto pra gente também. Não, pode deixar, mano. Eu mando. Beleza. Não, eu adoro. Coleciona rótulo, caramba. Não, eu coleciono garrafas. É mais legal. Eu adoro quando as pessoas resolvem. Eu adoro quando as pessoas resolvem guardar a garrafa e tal. Eu sinto assim, pra mim é uma forma de carinho, elas guardarem o rótulo e a garrafa. Eu me amarro, por exemplo, não tem nem problema se não devolver. Mas assim, é óbvio que acaba atrapalhando a produção, mas é que eu, como designer, pra mim isso é motivo de orgulho. Então, inclusive o Lucas comentou comigo, você que desenhou os rótulos, né? Isso. Quem costuma avaliar os rótulos aqui é o Yuri. Pena que ele não viu o rótulo ainda pra poder comentar. Mas semana que vem ele vai ver direitinho, daí ele coloca os comentários dele lá. Eu achei o rótulo bem interessante mesmo. Ele remete mesmo, bom, não sei se era a ideia de vocês, mas remete pra essa coisa do campo mesmo, né? Da fazenda, o rapaz lá com trigo na boca e tal, bem interessante. Era a nossa ideia era essa, por exemplo, a cerveja ela se chama Abbey do Sertão, porque obviamente é o estilo belga, né? E também porque Sertão, na verdade, é o nome da fazenda onde a gente faz a cerveja. Então a gente procurou trazer como inspiração mesmo, tanto, trabalhar um pouco com a ideia do monge belga, né? Do monge e trazer elementos country mesmo pro rótulo. Então você percebeu certo, é isso aí mesmo. Ah, beleza. Então eu não tô fugindo muito Mandou muito da bem. proposta. Não. Sendo do rótulo foi a primeira coisa que chamou a atenção quando eu vi o Joaquim compartilhando isso. Até eu perguntei pra ele, falei, caramba, mas você já tem uma cerveja, já vende, já tem mapa, isso aí? Porque é um rótulo completo, né, cara? Tá perfeito pra ir pro mercado. Pô, obrigada. Não, quando ele falou isso, eu falei, caraca, não acredito. Porra. E assim, pra mim é sempre muito divertido fazer o rótulo, que cada rótulo que eu fiz, pra mim, eu já percebi uma evolução. Então, assim, e coisas que eu já peguei e adaptei. Por exemplo, a lateral do rótulo, que eu coloquei informações, como temperatura, essas coisas. Uhum. Eu já procurei manter um padrão pros próximos rótulos dessa lateral mesmo. O textinho do lado, um mapinha pra mostrar os atributos que estão mais presentes. E isso eu achei que ficou bem legal. E eu tô fazendo todos os rótulos assim. O nosso primeiro não tinha isso. Então, é legal, porque sempre a gente vai aprendendo coisa nova. Sim, muito bom. Bom, vamos partir pro bloco 2, então?
falar um pouquinho da moagem. Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em Brincadeira, casa. bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. Segundo bloco do Cerveja Feita em Casa, vamos falar um pouquinho então desse processo que acaba sendo um pouco esquecido pelos cervejeiros caseiros, às vezes até um pouco renegado, que é a moagem. Para quem trabalha com extrato, que não é muito comum aqui no Brasil, mas tem gente que trabalha bastante com extrato, esse processo vai ficar um pouco batido para vocês, porque se você trabalha com extrato, não tem por que você moer nada, né? O extrato já vai estar prontinho. Mas para quem trabalha com all grain, que é a maioria do pessoal, ou mesmo com partial mash, né? Que acaba fazendo parte extrato e parte com grãos, essa parte acaba sendo bastante importante. Joaquim, perguntar para vocês costumam moer o malte na loja ou só lá no local mesmo? A nossa situação é o seguinte, como a gente brasa num lugar muito longe de tudo e as lojas de insumo ficam muito longe da local onde a gente brasa, moer nas lojas é completamente impossível. Mesmo que a gente moesse e saísse correndo de carro e fosse pro local, a gente chegaria com um malte numa qualidade muito ruim. Então a gente sempre moe na hora e no local. Sim, sim. A gente acaba moendo também no local por conta disso também. E também, na verdade, nem tanto a ver com a distância, mas mais pelo tempo que o malte fica com a gente antes de ser fabricada a cerveja, né? Às vezes eu compro as coisas aqui em São Paulo e vou viajar só depois de 2 semanas. Então é muito complicado deixar ele já moído no carro, que com certeza não vai dar certo, né? Ele vai oxidar, vai dar aquele gosto de papelão horroroso. Sim, sim. A vantagem de você moer na loja é que normalmente você consegue acertar mais as características ideais de moagem, né? Nem sempre, mas acaba sendo um pouco melhor. Mas se você vai ficar muito tempo com o malte parado, realmente não vale a pena, né? O que vocês acham? Até um dia dá pra moer na loja? Um dia de diferença? 2? O que eu vou falar é a minha impressão, eu não tenho uma base técnica para isso, mas eu acredito que um dia, se a pessoa deixar esse malte já moído no escuro, com o mínimo de oxigênio possível, talvez seja viável. Acho que mais que isso é complicado, porque o negócio vai estar exposto lá, aquela parte interna do grão, invariavelmente vai acabar tendo alguma oxidação e não vai ser favorável. Sim, totalmente. E vocês usam lá aquele moedor de rolos ou o de cereais? Aquele o tradicional lá? Não, a gente tem um moinho de rolos, são 2 rolos. Eu comprei fora do Brasil, porque aqui dentro é completamente inviável, uma fortuna. Ele é um moinho, assim, bem reforçado. Esse equipamento tenho certeza que nunca vai nos deixar na mão, sabe? Porque realmente robusto e bem chanfrado. E é isso aí que a gente usa. A gente, quando foi comprar, a gente comprou aquele kit mais ou menos fechado, né? Então já veio com o moedor de discos. Achei o nome aqui. Já veio com o moedor de disco. Mas depois que a gente começou a fazer cerveja um tempo, a gente leu bastante que o de rolos acaba sendo bem melhor, né? Ele deixa o grão e a casca de um jeito bem melhor para fazer a cerveja. A gente foi atrás, realmente é muito caro aqui no Brasil. A gente pensou em trazer de fora, mas acabou que não comprou. Quem sabe mais pra frente, né? Até hoje a gente usa o de disco. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você tem que ajustar para cada grão que você vai moer lá, você tem que dar uma ajustadinha nele, mas ele dá conta do recado, pelo menos para os 20 litros ele dá conta, né? No meu caso, na verdade, eu dei muita sorte. Tinha, na época, uma pessoa voltando dos Estados Unidos e com a mala completamente vazia, então cabia para a pessoa me trazer, porque o moinho não é muito grande, mas aquela pirâmide, digamos assim, né? Aquilo lá é grande, não vem montado, mas mesmo assim são 4 chapas inox que ocupam um belo espaço. Então tinha uma pessoa voltando dos Estados Unidos com a mala relativamente vazia, daí eu consegui que ela trouxesse para mim e foi um bom investimento, sim. Seria melhor se fosse um de 3 rolos, é o que as pessoas dizem, que é ainda melhor, mas o de 2 rolos eu acho que já é o suficiente. Ah, sim, com certeza. O que a gente chegou a ver, acho que era de 2 rolos também.
Eu nunca mexi com de rolos, eu preciso perguntar para vocês. Você tem como ajustar o tamanho que você quer moer o grão? Sim, pelo menos o meu modelo, ele tem 2 regulagens, uma de cada lado, porque ele tem um rolo fixo e o outro você regula. Você pode regular dos 2 lados para deixar ele, por exemplo, totalmente junto, vai sair pó, ou pode deixar ele perto para fazer uma moagem mais grosseira. E tem sim uma regulagem. O meu tem 1, 2, 3, 6, se eu não me engano. Isso não significa nada, na verdade, porque o próprio manual diz que não tem uma significação, por exemplo, 1 é tantos milímetros. Não, é só uns números que eles colocaram lá, mas você tem uma regulagem de um lado e do outro, e com isso você pode colocar assim, esse aqui eu quero moer esse aqui eu quero moer um pouco mais grosso. Interessante. Vocês moem lá, como é que vocês buscam deixar o grão? Qual é o ideal de vocês? Bom, o ideal é sempre deixar a casca inteira e a parte interna quebrada em alguns pedaços, o mínimo de pó possível. Isso não é muito simples, porque olhando não é muito fácil exatamente o que está acontecendo. A gente faz um pouco de tentativa e erro. Isso, inclusive, é um dos defeitos que eu vejo em todos os livros de cerveja que eu já comprei, porque eles acham que dar uma foto assim, de longe de malte moído mostra a forma de moer ideal, e não mostra. É muito complicado de avaliar isso aí, mas o objetivo é sempre quebrar a parte interna, soltar a casca. Isso a gente não faz, mas eu lido aquele livro malte. O correto, o melhor, digamos assim, é passar 2 vezes esse malte pelo moinho. Mas aí você não corre o risco de moer a casca quando passa a segunda vez? Pelo que eu li, na segunda vez não vai moer a casca. Vai mais expulsar a parte interna da casca do que moer a casca. Mas eu tô falando uma teoria, eu nunca fiz isso. Não testou a teoria ainda? Ainda não. Interessante. O que a gente encontra na literatura muito é justamente em porcentagem, né? Mas como você disse, é bastante complicado da gente avaliar, principalmente quando ele divide entre o grão moído grosso e o grão moído fino, né? O que é o grão moído grosso e o moído fino para você é muito variável, né? Mas normalmente o que o pessoal comenta é entre 25% e 30% das cascas, sempre inteiras, né? Sempre o mais inteiro possível. No de rolos eu sei que é mais prático. No de discos dá um certo trabalho para deixar a casca inteira. Se você for moer no de disco, tome bastante cuidado, ajusta bastante, perca um tempo ajustando lá a posição do disco para a casca ficar o mais inteira possível, né? Cerca de 55% a 60% do grão em tamanhos variados, né? O grão um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas já quebrado, né? Nenhum grão inteiro. E você falou que tenta colocar o mínimo de farinha possível, né? De pó. Sim. Eu tenho visto bastante variação até, né? No site aqui do Bode, do blog do Bode, ele coloca 12%. No curso que a gente fez, o cara falava entre 5% e 10% de pó de farinha, né? Mas varia bastante quanto que é o ideal aí. O importante é você saber que a farinha ela vai acabar trazendo um pouco de turbidez no fim do processo, né? Porque ela é difícil de filtrar. Então acaba dando um pouco de turbidez na sua cerveja depois. Ô Luquita, você que tá calado aí um pouco, você comentou que no curso de sommelier vocês viram alguns métodos de moagem, né? Sim, na apostila traz 3 métodos de moagem, né? Que é a moagem seca que vocês estão comentando, e aí tem ainda a moagem condicionada e a moagem úmida, né? Condicionada, no caso, é uma úmida, só que o que ele apresenta aqui é uma umidade bem baixa mesmo. Quanto mais ou menos, você sabe dizer? Na verdade, a condicionada ele vai umedecendo ela com água de 30 a 35 graus. Como se fosse um sprayzinho assim? Algo nesse tipo. Ele não explica bem como que eles fazem, mas é para ir umedecendo, né? E a moagem úmida, os grãos no caso são molhados antes com uma água de 30 a 50 graus durante 15 a 30 minutos. Nossa, aí ele dá até que a abertura do rolo para
que deve ser regulado para 0,45 milímetros de abertura. E conforme eu lembro no curso, falaram que isso seria a melhor forma mesmo de se utilizar os grãos, porque a casca fica mais inteira, melhora a filtração, tem um monte de vantagem. Isso eu encontrei bastante também na literatura. Quando você trabalha com a moagem úmida, a casca fica mais flexível, então acaba dando mais integridade para ela no final mesmo. Você comentou aí, Joaquim, que no livro o cara fala uma quantidade de água bastante grande até para você manter o malte úmido antes de moer, né? Qual que foi a quantidade que ele recomendou no livro? Ele fala em 0,45 litros de água para cada 0,95 quilos de malte. Quase meio litro de água para 1 quilo, né? Isso, exatamente. Então, é bastante água se você for parar para pensar. E o que eu encontrei nos sites é que você pode aproveitar essa água depois para fazer a mostura, né? Porque, na verdade, se você for parar para pensar, você já começa o processo de mostura na moagem, né? Com essa temperatura, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. A 50 e poucos graus, ele já vai estar fazendo uma parada proteica. Sim. Na verdade, mesmo a 35, 40 graus, você já tem algumas atividades enzimáticas, né? Que acabam afetando a cerveja como um todo. É que normalmente o pessoal costuma começar a mostura já nos 60 graus, né? Sim. Mas a gente particularmente costuma colocar o malte moído na água, temperatura ambiente, e vai esquentando ela normalmente 25, 30 graus que ela tá, né? E acaba passando por todas essas etapas enzimáticas. Mas aí eu não sei, vale a experiência. Quando você moe o malte já com a água numa temperatura mais alta, será que você consegue pular essas etapas anteriores? Você sabe dizer isso, Luquita? Tinha algum comentário sobre isso? Não, pelo que eu me lembro, viu? Bom, então vale a experiência. Se você fizer a experiência aí, por favor, deixe o seu comentário na postagem desse podcast pra gente aprender e poder divulgar pra todo mundo que quiser fazer também. Eu acredito que dê pra pular sim, porque a parada proteica ela tem que ser muito curta pra você não danificar a espuma da sua cerveja, né? Você não pode deixar ela muito tempo. De repente, vale a experiência mesmo. O que você acredita? O que você acha aí, Joaquim? Bom, eu acredito que fazendo uma moagem úmida dessa forma e deixando esse malte esse tempo todo na água, deve ser depois simplesmente ir para a temperatura final, porque ele vai ficar algum certo tempo, se já atividade enzimática, você já vai estar fazendo uma parada proteica, e se for depois insistir mais uma parada proteica, você vai realmente danificar a espuma da cerveja. Talvez pode ser que você destrua completamente a espuma da cerveja. Sim. É um problema que muita gente sofre, né? Resolve fazer a parada proteica lá, deixar 20 minutos a 50 graus e a hora que começa a subir de novo, as enzimas continuam atuando lá e acabam quebrando demais as cadeias, né? Isso foi até um comentário que o pessoal fez quando eu fiz o curso lá de decocção, né? Eles falaram, cuidado com a parada proteica, vocês podem acabar prejudicando a espuma de vocês. Você ia comentar alguma coisa, Joaquim? Quando você vai subir a temperatura, essa subida de temperatura não é instantânea, ela vai levar um certo tempo. Então, às vezes, você acha que está fazendo uma parada proteica de 15 minutos, está fazendo de meia hora, porque até você chegar na temperatura ainda está tendo essa ação da enzima. As enzimas, elas não são determinadas assim, passou de 30 graus, acabou a enzima, ou passou de 40, acabou. Elas vão com o tempo, mesmo depois lá no final da desnaturação, você não consegue desnaturar tudo. Realmente, de fato. Só lendo aqui, eu tava lendo sobre as moagens e na condicionada e na úmida, realmente diz que você tem uma melhora no rendimento, na quantidade de açúcar e no grau de fermentação, trabalhando dessa forma. Porque você já starta o processo enzimático aí, né? Ô Joaquim, vocês já fizeram alguma cerveja que usasse grão não maltado? Ai, que assunto mais complexo. Então, a gente fez
da última vez uma wheat beer e a gente teve essa brilhante ideia de usar trigo não maltado. Vamos fazer a receita da forma mais tradicional possível. Tem que usar trigo não maltado. E eu só vou te dizer uma coisa, foi um pesadelo. A filtragem, né? Muito antes da filtragem. O assunto mesmo, como é que se faz para moer aquele grão de trigo daquele tamanho, duro daquele jeito? Eu quase desloquei o meu pulso com a furadeira, eu quase destruí o moinho e eu não consegui moer aquilo de forma alguma. Caramba. Bom, de repente usar um moedor de martelo, né? Pra quebrar o negócio. Ao invés de ter comprado aquele floco, que já é o grão quebrado, que parece um cereal matinal, só que na verdade é o trigo não maltado, não, a gente comprou realmente o grão de trigo e foi um desastre. Foi muito difícil de conseguir moer aqui. Bom, de repente, usando o processo de moagem úmida, talvez resolva o seu problema. Porque o grão vai ficar mais molinho. Talvez fosse o caso mesmo. Mas outros grãos vocês chegaram a usar? Aveia, centeio, alguma coisa desse tipo? Não, ainda não. Mas a aveia está programada para a próxima receita, por exemplo. Muito bom. Inclusive, eu comentei no início a história da casca de arroz. A história da casca de arroz foi justamente para essa receita. Porque como a gente estava usando uma quantidade razoável de trigo não maltado e isso não tem casca, né? A gente ficou com medo de entupimento e tradicionalmente utiliza-se casca de arroz. E daí eu fui buscar por isso e encontrei, mas não foi uma experiência muito fácil. Não foi não? Não. Casca de arroz acho que você vai encontrar mais em comunidades rurais mesmo. Que o pessoal ainda tem moedor de descascador de arroz, né? Eu encontrei numa cidade vizinha aqui, mas era assim, o último descascador de arroz que possui em toda a minha região. A minha região é o Vale do Paraíba. Tinha algumas plantações de arroz e eles tinham equipamentos. Segundo a pessoa que me deu a casca, porque ele não falou que aquilo lá não tinha valor nenhum para me cobrar a quantidade que eu precisava, aquela máquina dele era a última máquina de descascar arroz do Vale do Paraíba. Tá merda, hein? Aí você já pediu logo uma tonelada, né? Que vai que o cara desiste de... Não, uma tonelada ele ia ter que cobrar. No caso, eu peguei uns 4 quilinhos só. E já resolveu pra receita ou precisou de mais? Não, era bem menos. A gente usou... 400 gramas. Isso, obrigado. Que bom que alguém lembra. Eu lembro. É pouco que utiliza mesmo. Eu lembro porque tinha que deixar úmido e aquilo é uma praga pra trabalhar, porque fica colando na sua mão. E aí você fica desperdiçando, e você fica com medo de perder muito. E aí você coloca mais. Foi uma experiência memorável. E só mais um último comentário sobre casca de arroz. O podcast vai virar o podcast da casca de arroz, mas deixa eu falar que isso é importante. Não, pode falar. Se for manejar a casca de arroz, cuidado, porque a casca de arroz corta o dedo, tá? Eu cortei um dedo em 5 lugares diferentes colocando a mão numa porcaria dessa. É pior que folha de papel. Peraí, como é que é o negócio? A casca de arroz corta o dedo? Pior do que folha de papel. É porque ela meio que espeta, ela tem umas pontinhas, sabe? Que você fica mexendo, ela fica te espetando. É horrível. Então, Yuri, quando você escutar esse podcast, cuidado com a casca de arroz, hein? O Yuri é o nosso especialista em cortes de plantão. É impressionante com as coisas com as quais ele consegue se cortar. Incrivelmente, com faca ele nunca se cortou. Mas com coisas pouco tradicionais ele já se cortou bastante. Então já fica aí a dica para ele não se cortar com a casca de arroz. Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em casa. Brincadeira, bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. Seguindo para o terceiro bloco do Cerveja Feita em Casa, o Joaquim e a Olivia já estão bastante ansiosos para saber o que a gente achou da cerveja, eu imagino, né? Mas antes da gente passar para a parte de degustação e avaliação, eu vou deixar aqui na postagem 2 receitas para quem tiver oportunidade e curiosidade de testar, tá? Uma das receitas, eu vou colocar ela com poucos grãos. Vou ver se eu pego uma IPA que tenha poucos grãos para você usar, de repente
2 ou 3 só, para você poder fazer ela com diferentes tipos de moagem, para fazer a experiência da influência da moagem na receita, né? Tempo de mostura, a gravidade, a densidade original, a densidade final. Então eu vou deixar aí uma receita de uma IPA com 2 ou 3 grãos, para você fazer a experiência com diferentes tamanhos de moagem, para ver a influência da moagem na receita como um todo. Porque ela vai influenciar sim no tempo de mostura, principalmente, mas também vai influenciar no aproveitamento, né? Então na densidade original que você vai ter, e pode influenciar também na claridade da cerveja e em vários outros aspectos, até mesmo na espuma. E também vou deixar uma receita aí com vários grãos, inclusive grãos não maltados, para você se divertir ajustando o seu moedor aí para ter o tamanho ideal dos grãos para fazer a receita. Beleza? Beleza. Olivia e Joaquim, quando vocês vão fazer cerveja, o que acompanha o dia de braçagem de vocês? Cerveja. Cerveja, muito bom. Pra gente também. Pra Sim. gente também. Cerveja e música, né? Sim, Também. cerveja. Uma boa música. Fundamental, eu diria. Acho que até ajuda a cerveja a ficar melhor. É verdade. Tem influência direta. A gente também costuma tomar cerveja, né? Principalmente quando já tá na etapa de fervura e tal, que tem que esperar o tempo, a gente acaba tomando uma cerveja ou outra, aproveita para pegar aquelas cervejas que estavam paradas na geladeira já e tal. E música o tempo todo, né? Que é pra dar ritmo pra gente, a gente não perder o fio da meada. Então, beleza. Vamos pra avaliação? Vamos? Vamos. Tá preparado, Luquita? Eu tô, cara. Toma. Enquanto vocês estavam falando, eu tava avaliando aqui. Ah, muito bom, muito bom. Começando então com o bloco de degustação e avaliação, eu queria que vocês contassem um pouco da história da cervejaria de vocês e da cerveja, se vocês puderem. A gente começou, na verdade, o Joaquim, ele fez um curso, né? Ele que, na verdade, aprendeu primeiro a fazer cerveja. E ele fez uma vez, né? E a outra vez a gente foi fazer uma cerveja, na verdade, era para um evento. E eu, na verdade, nunca tinha mexido com cerveja antes. Eu fui mais para auxiliar, porque era um trabalho muito grande e tal. E acabei me envolvendo. E nisso a gente começou a criar a cervejaria em cima dessa primeira cerveja. Já começou o processo, né? E que eu ia fazer o rótulo, por exemplo, mas deu tudo errado na época. Acabei não fazendo. Mas a gente começou a pensar na cervejaria nessa época. E aí, depois dessa cerveja que a gente fez para esse curso, a gente acabou se envolvendo mais e resolvendo fazer mais vezes. E aí que o negócio andou e virou realmente uma cervejaria. E a gente tem tentado se reunir para fazer sempre. Isso tudo que a Olivia falou é verdade. Vale salientar que quando ela diz evento, é um evento familiar, para ninguém achar que a gente tá por aí tirando o mercado de outras pessoas, porque esse é um ponto absurdamente polêmico. E quando a gente diz cervejaria, na verdade a gente quer dizer o nosso hobby, porque por enquanto, que é óbvio que a gente tem interesse de no futuro conseguir se profissionalizar, por enquanto a gente faz isso pelo prazer de produzir e pelo prazer de degustar depois as nossas próprias cervejas. Cada uma das cervejas que a gente produz sempre tem uma ideia por trás, tanto da receita quanto do nome, do rótulo. A gente sempre tenta linkar com coisas da nossa volta ou de coisas que aconteceram na brasagem, como foi o caso da cerveja da Session IPA, que tudo era para dar errado e no final deu certo, ou a homenagem ao local que a gente faz a cerveja, que é a cerveja que vai ser avaliada nesse podcast, que é um lugar que chama Sertão. Então sempre tem alguma coisa relacionada. Muito bom. E sobre a cerveja que a gente vai avaliar, a Abbey do Sertão, vocês podem abrir alguma coisa a receita? Que grãos que vocês usaram, que lúpulos, alguma coisa desse tipo? Eu não vou te falar a receita inteira, até porque eu não lembro de cabeça. Óbvio, né? Mas a ideia foi fazer uma Belgian Blonde Ale. No início a gente pensou em fazer uma clone da Leffe, mas daí a gente decidiu que não, que a gente deveria fazer uma cerveja voltado
pro nosso gosto, mas se baseando na Lef. Por exemplo, malte base dela é Pilsen, ela tem um pouco de adição de trigo, ela deveria ter ido aveia, teoricamente, porque é o que a gente mais vê nas receitas, mas não foi. Tem adição de Candy Sugar esse que a gente comprou pronto da primeira vez, porque a gente ficou receoso, porque muito se diz que é difícil acertar o ponto do Candy Sugar, e na verdade é mesmo, porque depois a gente fez uma vez e não conseguiu deixar ele perfeito. O lúpulo usado foi numa adição de 60 minutos o Magnum, porque ele em 60 minutos dá um amargor, mas basicamente não deixa nenhum tipo de nota, porque essa cerveja não é para ter característica lupulada mesmo. E o fermento foi uma mistura de S33, se eu não me engano, com um fermento da Fermentes que chama Abeia, alguma coisa assim. Tá, que é justamente para cervejas do estilo próximos às cervejas com... De abadia. Isso, abadia. Isso, exatamente. Vou começar com a avaliação, porque o Luquita é o profissional da história, né? Então a opinião dele é que vale de verdade. Uhum. A minha é só um palpite, né? Antes de mais nada, eu não sei se vocês se preocuparam em se manter dentro da sugestão do BJCP. A cerveja de vocês é muito boa, eu só achei uma característica que eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção, mas as sugestões que eu vou dar no final são mais para ficar mais próximo do estilo do BJCP. Se não for do interesse de vocês apagam, beleza? Beleza. Então vamos lá. No aroma, eu senti um pão bastante presente, um álcool bastante destacado, até marquei várias vezes aqui o álcool, porque realmente no nariz saiu bastante o álcool. Fermento também, uma característica de fermentação, e eu senti alguma coisa que parecia ser um produto de limpeza, não sabia se era álcool 70, o que era. Essa característica que eu acho que vocês têm que prestar atenção, que eu acho que teve algum resíduo da sanitização de vocês que ficou na garrafa, mas foi só nesse momento que eu senti também. Ele não apareceu no sabor depois, não apareceu no aftertaste, nem na sensação, foi só no aroma mesmo. Não sei se foi alguma coisinha da garrafa, tá? Acho que é da garrafa, porque o meu eu não senti nada disso. Não sentiu, Luquita? Não. Então deve ter sido da minha garrafa. Como eu tenho outra aqui que eu vou levar pros meninos, na semana que vem eu vejo com eles lá direitinho, vou ver se aparece de novo. Na aparência, achei ela uma cerveja dourada, né, como o estilo pede mesmo, bastante clara, né, não achei nenhum particulado, achei bastante interessante isso. Uma carbonatação média, com uma espuma branca, que teve uma formação boa e uma persistência bastante interessante, que ela permaneceu no copo o tempo todo, mas ela não ficou alta, ela ficou bem baixinha, né, mas ela estava sempre presente. No sabor, eu senti um maltado leve, coloquei como caramelo, um pouco de pão também. Um final bastante alcoólico, né, e seco, bem seco mesmo. E um aftertaste de um retrogosto de levedura, né, de fermentação de novo. Na sensação, eu achei uma cerveja astringente, bastante alcoólica, como o próprio estilo pede, né? De corpo leve e sedosa. E na evolução, achei uma evolução bastante interessante, porque ela trouxe mais maltado, diminuiu um pouco do álcool, acho que ele acabou evaporando na evolução dela, né? E aumentou a sensação de secura, porque eu tinha colocado até no começo da avaliação que ela era levemente seca. E depois que ela evoluiu um pouco, eu revi essa parte e ela, na verdade, aumentou o caráter seco dela, né? Como sugestão que eu tinha colocado aqui, usar levaduras com um caráter mais frutado, mas você já falou que usou S33, então eu acredito que isso já esteja resolvido. De repente mexer um pouco na temperatura de fermentação dela, deixar ela um pouquinho mais quente, mais próximo dos 25 graus, que vai dar um caráter mais frutado para ela. E aumentar a lupulagem, principalmente de lúpulos aromáticos. Eu não sei qual é o lúpulo que você está usando no final, ou se você não está colocando lúpulo no final, mas eu acho que vale a pena, porque você tem um gap aí dentro do estilo que permite você aumentar um pouco a lupulagem. Eu acho que vale a pena você colocar de repente um Styrian Golden, ou mesmo um Kent East Golden, ou mesmo até um Fuggle, para ele dar um caráter lupulado no aroma, que no BJCP ele fala que não precisa ser destacado, mas é interessante ter.
e eu acho que isso vai trazer, né? Lúpulo inglês, de repente, porque ele fala, né? Você pode sentir no aroma dele, cara, notas terrosas, né? Então, isso remete bastante aos lúpulos ingleses. Então, assim, como eu disse no começo, né? A cerveja é muito boa, realmente eu achei muito boa. Essa questão do produto de limpeza que deve ter sido da minha garrafa só, que eu coloquei aqui para vocês tomarem mais cuidado. E assim, se vocês não quiserem entrar no mais dentro do BJCP, cara, para por aqui mesmo que a cerveja realmente está muito boa. Agora, se vocês têm interesse em deixar ele mais dentro do estilo, então eu acho que vale a pena dar uma olhada nesses detalhes. Luquita, sua avaliação, por favor. Então, só uma pergunta primeiro pro casal. Ela foi feita quando a cerveja? 2 meses? 1 mês? 2 meses? Uns 2 meses, eu acho que deve ter uns 2 meses, Vamos saber. Você tem até a validade aqui, né? Eu fiquei curioso de saber quanto tempo que ela já tinha. Então, você calculou o quê? 6 meses de validade? Isso, eu calculei 6 meses. Não, tá bom. Só de referência mesmo, saber quanto tempo ela tinha. Bom, coloquei a aparência dela. Quando coloquei no copo, eu fiquei bem impressionado. Ela tava bem limpa, bem dourada. Espuma bonita, formou, ficou bem densa, bem persistente. Realmente a aparência dela tá muito legal. Aí no final eu peguei e dei uma misturadinha no fermento que eu gosto. Joguei no copo, mesmo assim ficou ainda bonito, né? Não ficou aquele particulado grande, ficou só levemente turvo. A aparência dela então por fora, né? O rótulo, que é sensacional, como já falei com o Olívio. Foi a primeira coisa que chamou a atenção, que se põe isso na prateleira, vende rápido essa aqui. E no líquido também, realmente muito bonito. Aí para a parte de avaliação aroma, realmente ela tem uma parte maltada bem destacada. No início vem algo meio sulfuroso. É aquele negócio que cerveja caseira normalmente tem. Da própria questão de invase, normalmente acaba aparecendo isso. Junto vem um pouquinho de frutas brancas, mas isso desapareceu logo também. Peguei um leve aroma de frutas vermelhas e mel, depois que ela deu uma esquentada. No sabor também o malte presente. É aqui que eu acho que apareceu um pouquinho mais um pouquinho de defeito dela. Ela está com, na minha opinião, com dulçor residual muito, muito alto ainda. Assim, esse dulçor ele fica na língua, fica no retrogosto, ele tá bastante persistente. Tem um leve frutado, né? Então a esterificação tá leve, como o Ronco mesmo falou. Poderia estar mais alta. E o leve álcool, apesar de 7.7, eu achei ele muito bem inserido. Não me incomodou em nada. O corpo também tá legal, um corpo médio. Ela tá realmente cremosa, tá com carbonatação legal. Cara, em geral a cerveja tá bem gostosa. O que me incomodou mesmo foi esse dulçor que fica nela, que talvez ele poderia até ficar, mas se ela tivesse mais frutada. Realmente, para uma blonde, eu sinto um pouquinho de falta um pouquinho mais frutada, não muito também. Pode dar uma equilibrada com algum lúpulo mesmo, assim, para dar uma quebrada no dulçor, que é o que mais se destaca nela aí. Mas é isso, ela tá no caminho certo da cerveja. Belezinha. E aí, vocês ficaram muito desapontados com a avaliação? O que vocês acharam? Nada, foi ótimo. Adorei as avaliações. Achei que eu não sabia nem realmente o que esperar, então eu achei muito legal de ter pessoas sobre cerveja avaliando, e é isso aí, agora é a gente seguir, adaptar o que é necessário, tudo positivo pra mim, foi tudo ótimo, tudo construtivo. E você, Joaquim? Então, eu fiquei um pouco confuso, na verdade, porque a avaliação de vocês vai completamente no oposto da avaliação de outras pessoas que fizeram. Não são pessoas próximas a mim, são pessoas que também mexem com cerveja, e daí eu vou dizer que eu realmente eu fiquei perdido, né? Não sei se posso falar quem são as pessoas e falar o que elas falaram pra mim, porque foi em particular, mas, por exemplo, sob temperatura de fermentação. Você me sugeriu aumentar um pouco a temperatura de fermentação para tentar buscar uma esterificação maior, certo? Sim. Uma outra pessoa, no caso foi o Wagner do Hop Hunters, que eu mandei para ele uma garrafa, ele me perguntou em qual temperatura eu tinha fermentado, eu respondi para ele, ele falou que ele achava que eu deveria diminuir
essa temperatura. Diminuir para poder tirar um pouco do caráter do álcool que vocês comentaram, entendeu? E daí agora vocês comentaram de aumentar e eu realmente fiquei nessa. E aí, qual será que é o caminho? Bom, nessa parte, eu não sei se ele tomou do mesmo lote que a gente. Porque você pode ter variação entre lotes, né? Então, isso também tem que ser levado em conta na hora que você pensa na avaliação das outras pessoas. Supondo que seja o mesmo lote, o que eu imagino que ele deve ter pensado foi justamente esse caráter alcoólico aí. Quando você baixa a temperatura, você tem uma fermentação que ela vai ser um pouco mais neutra, digamos assim, né? Do ponto de vista geral, ela vai gerar poucos subprodutos, né? E vai ser uma fermentação mais lenta. Então, quando chegar no final do processo, você vai ter uma cerveja mais atenuada, mais neutra, de maneira geral, né? Mais como é uma lager mesmo. Se você for pensar a grosso modo, uma das grandes diferenças entre lagers e ales é que as lagers são cervejas bastante sóbrias, vamos dizer assim, comparadas com as ales. As ales vão ter uma gama de características muito maior, justamente porque a temperatura de fermentação das lagers é muito mais baixa. Então você vai ter uma atividade das leveduras muito mais lenta e uma geração de produtos muito menor. Então, assim, é buscar o equilíbrio mesmo. Infelizmente não tem muito como fugir. Mas o que eu acredito é que, assim, se você pensa em ter ela mais próxima do estilo Blonde Ale, como pede o guia BJCP, que o guia é só uma referência, né? A gente não tem nenhuma classificação oficial. Então, assim, se for do interesse de vocês mesmo, não precisa ficar preocupado com isso. Eu acredito que uma temperatura mais alta vai dar o caráter mais frutado que o estilo pede. Mas, assim, é capaz que esse frutado extra que vai entrar acabe camuflando um pouco o álcool em excesso que está aparecendo hoje. Outra coisa que você pode tentar também é, de repente, deixar ela maturando um pouco mais de tempo, que vai dar um pouco mais de estabilidade para vários compostos dela. Eu não sei quanto tempo que ela está maturando hoje, mas de repente você pensar, faz um teste, coloca tipo mais uma semana, mais 10 dias, para ver qual o resultado que isso vai trazer para você, tá? No acerto e erro mesmo. Infelizmente não tem muito como ser assertivo nesse ponto, né? Mas tem que pensar nessas outras coisas também. Se o que ele avaliou foi o mesmo lote que a gente, de repente, depois que você conversou com ele, você alterou a receita e isso acabou influenciando nesse lote que a gente provou. Se as outras degustações que tiveram, as outras avaliações foram muito diferentes do que a gente fez aqui, e foram do mesmo lote, pode ser que o pessoal estivesse buscando outras coisas na cerveja. Eu, particularmente, eu não tenho o curso de sommelier, é uma coisa que me falta bastante aqui no podcast. Eu vou muito pela minha experiência de degustação das cervejas de linha, né, mesmo que sejam artesanais, mas cervejas de cervejarias, e da minha experiência como cervejeiro caseiro. Então, assim, eu uso muito o guia BJCP como referência, e eu sempre avalio as cervejas que eu experimento através do guia BJCP. Então, assim, mesmo para cerveja que seja de uma cervejaria grande, eu vou avaliar pelo estilo que ela está classificada no BJCP e ver se ela está dentro ou fora daquele estilo. Que nem já aconteceu aqui, até o Luquita já corrigiu a gente uma vez. Quando eu tomei a Eisenbahn Dunkel, eu avaliei ela pelo estilo Dunkel, mas ela não é uma Dunkel, ela é uma Schwarzbier. E aí no Schwarzbier é outra avaliação, completamente diferente, entendeu? Sim. Então tem algumas coisas que tem que ser levadas em conta aí. Assim, o Ronco, ele falou da parte de álcool, mas é uma das partes que eu agora discordei dele, porque eu acho que o álcool dela tá bem inserido, entendeu? Não vejo problema aí. Pra mim o problema tava em outro. E quando eu falo que quero ver ela mais frutada, também não é pra ser um frutado tipo uma triple ou alguma coisa, né? É um frutado pra equilibrar um pouquinho o dulçor. Inclusive, depois que eu avaliei, eu entrei no perfil do Daniel Calazans, que eu lembro que ele tinha avaliado e fui ver. Tem bastante coisa que vai em encontro do que eu falei. Inclusive, eu achei interessante que eu vi agora a foto. No copo, a cerveja dele tá com o residual do fermento misturado, porque ele tá turvo, não tá limpa igual eu tava com ela no começo. Isso dá uma boa alterada também, né, na avaliação, entendeu? Quando mistura do que quando tá limpo. Uhum. Então, no caso, eu fui ver e bate bastante coisa com o que
o que eu pensei também. Ele também coloca essa parte de esterificação. Mas é isso, cara. Tá quase lá, bicho. É fazer algum ajuste. E não demais, como o Ronco falou, depende do gosto de vocês, né? De repente já chegou no ponto que vocês queriam, entendeu? Então não tem muito por que mudar. As sugestões que eu coloquei aqui foram justamente para tentar ficar mais próximo do que eu acredito que seja o que o guia sugere, entendeu? Sim. Na verdade, o meu comentário foi porque realmente, como uma pessoa falou uma coisa e outra pessoa falou outra, eu fiquei confuso, meio sem entender. Mas acho que as avaliações de vocês estão perfeitas, sabe? É óbvio que tem muitas coisas para serem mudadas. Eu acho que seguir o BJCP é um bom norte, porque aquilo é um documento muito bem pensado e estudado. E eu costumo falar para as pessoas, pros meus amigos próximos, o pessoal que bebe a minha cerveja, que eu sou sim um iniciante e que o caminho é muito longo. Demanda muito estudo, demanda beber muito, querendo ou não querendo, demanda humildade para quando alguma coisa dá errado, aceitar. É assim. É complicado. É o caminho do cervejeiro caseiro, né? Não tem como fugir. Exatamente. É só você pegar todas as avaliações, riscar o que tá diferente, juntar o que tá igual. E produzindo isso, usando essas sugestões, até chegar num produto que entre e que tenha todas as qualidades desejadas. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu pretendo no futuro. Porque, como eu disse, o nosso lote é de 50 litros. 50 litros é muita coisa. É muito complicado fazer um teste com 50 litros. Sim. Tô tentando providenciar materiais básicos, tipo panelas, baldes, esse tipo de coisa, para ter a chance de fazer lotes menores, tipo 10 litros, porque faz uma experiência. Essa experiência não é bem sucedida, é melhor perder 10 do que perder 50. Com certeza, com certeza. Talvez 5 até, sei lá. A gente está estudando isso, porque isso é mais um investimento, né? Sim. Quando a gente entra nesse mundo de fabricação de cerveja caseira, a gente... É engraçado porque meio que todo mundo tem uma ideia inicial muito parecida, né? A gente tinha a ideia também de transformar um negócio num negócio comercial, tudo mais e tal, mas como éramos jovens tolos, né? Ainda somos, mas enfim, na época éramos mais jovens tolos ainda, a gente imaginou que, escadinha para o sucesso, né? A gente faz a receita 5, 6, 7 vezes, ficou igual, beleza, parte pro comercial é boa, né? E a gente tomou um belo tomo do cavalo nisso, né? Mas serviu como experiência e hoje a gente continua fazendo. Mas uma das vantagens do sistema que a gente montou foi justamente ter uma litragem menor de 20 litros. Ainda assim, com 20 litros é meio arriscado fazer algumas experiências lá, porque dependendo de como for, você deixou ela... Você já não tem muito espaço na geladeira, né? Aí você coloca lá 2 receitas para fermentar dentro da geladeira ou para maturar dentro da geladeira. 20 litros ocupa espaço do caramba. Não tem muito como fazer, né? Mas é isso que você falou mesmo. O caminho do cervejeiro caseiro é experimentação, bastante experimentação, muito estudo, definitivamente muito estudo, e sempre muita conversa, né, com os outros cervejeiros caseiros para tentar puxar uma coisa ou outra do que o pessoal tá fazendo, né? Mas de qualquer maneira, vocês estão de parabéns, é uma cerveja muito interessante, realmente muito boa. Obrigada. Muito obrigado. Acho que esse tipo de feedback que a gente está tendo aqui, e que eu tive também de algumas outras pessoas, porque eu tive esse interesse em buscar pessoas que têm mais experiência do que a gente, tanto em produção quanto em degustação, é muito importante, sabe? Se a gente fica fechado no nosso mundinho, sempre as mesmas pessoas bebendo, a gente vai sempre achar que é o melhor cervejeiro do mundo. É óbvio que isso não é verdade. Isso não é verdade nem pra mim e nem, sei lá, pro melhor cervejeiro do país. Que eu não faço ideia quem é e não vou chutar, porque vai que eu fale alguma bobagem. Vai que alguém fica ofendido, né? Pois é. Não, com certeza, com certeza. Depois que a gente conversou, eu espero ansiosamente que vocês voltem ao programa. Tenho muito interesse em conhecer a Chuck Norris IPA. Vamos ver como é que ela ficou. E essa Weissbier, que é a menina dos olhos do Joaquim, tenho muito interesse. Então, vamos ver se a gente marca alguma coisa pra
pra trocar umas garrafas, a gente dá umas garrafas pra vocês também, pra vocês darem alguns comentários na nossa cerveja. E espero que vocês possam voltar em breve. Nós Oba, também esperamos que a gente possa fazer esse intercâmbio de garrafas. É sempre interessante beber a cerveja de outra pessoa. E pra gente voltar é só você chamar. As portas estão abertas. Na verdade, o mais difícil é a logística da garrafa. Sim, Que o de resto é bem tranquilo. é verdade. O Luquita, ele falou, já tem um tempo, ele falou, ó, tô com o pessoal lá de Cruzeiro e tal, eu tô vendo com eles pra ver se consigo pegar uma garrafa pra trazer. Quanto tempo já tem isso, Luquita? Foi no começo do outro mês, né, o Joaquim? Foi. A gente conversou. Sim, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque eu tava com uma certa facilidade de mandar essa cerveja para São Paulo, mas depois essa facilidade desapareceu. Daí, por um lance de sorte, eu consegui uma data que eu conseguia mandar a cerveja para lá e que o Luquita conseguia passar em algum lugar para pegar. Mas isso aí ficou um bom tempo enrolado. Eu fui muito cobrado, né, Olivia? Eu perguntava toda hora, é a cerveja do Luquita? Já entregou a cerveja do Luquita? Não sei o quê. Tem que entregar a cerveja do Luquita. Eu atazanei a vida dele algumas semanas. Pô, obrigado, Olivia. Muito obrigado. Graças a você, a cerveja está aqui. De nada. Aí eu vou levar semana que vem pros meninos lá. Com certeza eles vão gostar bastante também. E aí eu vou puxar um pouco a orelha deles para ver se eles entregam logo a avaliação deles, porque eles são um pouco enrolados. Já aviso de antemão, tá? Beleza. Faremos na hora. O Yuri já deixou aqui o comentário dele. Faremos na hora. Quero só ver. Bom, você até acredita, mas o Fafá não acredito tanto assim não. Vamos ver. Bom, queria agradecer então a presença de vocês. Muito obrigado. Vocês querem fazer algum jabá, algum comentário final? Por favor, a palavra é de vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, sabe? Foi muito legal o bate-papo, conversar sobre, falar da cerveja e ter também o feedback de vocês é muito importante pra gente, né? Ainda mais a gente no começo querendo aperfeiçoar muito a cerveja. Então, é basicamente isso. Eu queria mesmo que agradecer e em breve a gente volta. E é isso aí. A gente quer trocar cerveja também, que vocês falaram. E, pô, vai ser uma honra provar a cerveja de vocês também. E é isso. Acredite, a honra é nossa. Pode ficar aqui. Muito obrigado, Joaquim, também. Bom, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Foi realmente um papo muito legal, muito bacana. É muito bom conversar sobre cervejas, né? E conversar sobre cerveja com quem gosta de cerveja é muito melhor. Você perguntou se a gente quer fazer um jabá. Eu quero sim, eu achei que a Olivia fosse falar, porque é ela que é responsável por essa parte, mas pelo jeito ela não se lembrou. Sigam a gente no Instagram, borges.beer. É verdade, é borges.beer. Obrigada, eu esqueci. Para ver os bastidores dessa loucura, que é juntar 3 pessoas, cada um de uma cidade, para fazer cerveja num quarto lugar. Gente, sério, acompanha a nossa loucura. A cervejaria dele já tem tudo, né, cara? Já tem rede social, já tem a história por trás, já tem... Só não tem ainda o Facebook, que eu tô numa preguiça, assim. Quer dizer, mentira, não é preguiça. O problema do Facebook é ter tempo de parar, planejar conteúdo, fazer capa, não sei o quê. Uma coisa que demanda mais tempo e meu tempo era meio escasso, agora vai melhorar um pouco. E você não pensa em trabalhar com rótulos aí profissionalmente para outras pessoas? Não, eu penso muito em fazer freelance e tudo mais. Ainda não surgiu uma oportunidade, espero que surja em breve. Então deixa seu contato, pô. Então tá, ó, meu contato é Olivia Bruni, meu nome, né? Meu contato, se vocês quiserem mandar um WhatsApp, um sinal de fumaça e tal, vocês podem mandar pro meu número, que é um número muito esquisito e muito fácil de lembrar, vocês vão gravar. É 21 980898888. E o meu Instagram, vocês podem me seguir lá, Olivia Bruni, Bruni. Todas as referências estão na postagem, tá, pessoal? Pra quem não conseguir anotar a tempo, tá lá na postagem, pode ficar tranquilo. Beleza? Beleza. Muito bom. Então tá. Antes de encerrar, eu queria ler aqui só um comentário do Leandro Pereira, que ele comentou no último Cerveja Feita em Casa, né, no episódio 7. O Leandro, pra quem não sabe, ele acompanhava a gente antes da gente parar, né? E aí a gente ficou um tempo parado,
e ele aparentemente também ficou um tempo parado. E agora ele voltou. E ele falou assim: essa semana eu estava mexendo no meu e-mail e vi minha mensagem com um ronco. É mensagem bastante antiga já. Quem quiser voltar lá no Cerveja Feita em Casa número 4 vai encontrar lá. Eu ia entregar uma cerveja e foi bem na época de um acidente que meu cachorro sofreu. Ficou paralisado um tempo e precisou de muito cuidado, fisioterapia, etc. Foi bem na época em que o podcast entrou em hiato. Na mesma semana, vi um comentário do Lucas Swellen. Tirou um salve com você, Luquita. Será que ele me conhece lá do Minuto do Silêncio? Do Minuto do Silêncio, que os caras me chamam de Swellen lá. Então, ele falou no Minuto de Silêncio e pela primeira vez associei ao Luquita. É você, Luquita? De qualquer maneira, passei um ano em que não consegui mais fazer cerveja e voltei recentemente. Ontem abri meu antigo player de podcast e vi que eu não tinha assinado o Cerveja Feita em Casa no meu novo player. Aí pedi para atualizar e que surpresa boa. Vários episódios. Acabei de ouvir todos e é muito legal ver que, de verde na arte, o tempo de geladeira do programa me ajudou a maturar e arredondar o conhecimento. Aguardo ansioso pelos próximos programas e vou abraçar uma nova para entregar em breve. Então, Leandro, estamos aguardando ansiosamente pela sua cerveja de novo, né? Uma pena que não deu certo a primeira vez, mas agora com certeza vai dar. Nessas trocas de mensagem com ele, eu descobri que ele trabalha aqui perto de casa, então acho que vai ser mais fácil conseguir a cerveja dele. E é isso aí. Luquita, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Voltaremos mês que vem com mais um episódio do Cerveja Feita em Casa, falando mais uma vez das etapas de fabricação da cerveja. E vamos começar a já falar da mostura. Eu acho que vai render mais de um programa, hein, Luquita? O que você acha? Ué, você que é o profissional aí da produção. Eu só tenho hora copo. Não, mas, mostura vai dar um trabalhinho bom aí. Eu acredito. Dá sim. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e valeu! A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.